a diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho. Fala comigo, diferença entre o verdadeiro e o falso. Você sabe que em todos os lugares, quase que em tudo, existe o verdadeiro e o falso. É verdade, não é? Tem marcas de roupas que são verdadeiras. Não tem, Cleonice? Não tem, João Batista? Brandão, tem marca de tênis que é verdadeira, mas tem marca que é falsa. Verdade, não é? Então, tudo onde tem um verdadeiro, aquilo que é falso, escute, vai querer competir com o que é verdadeiro. Então nós vamos trazer aqui uma mensagem do seu coração para você entender que existe o evangelho verdadeiro. Quantos podem dizer amém? Mas precisa entender o seu coração. Você, como cristão maduro, você precisa compreender que existe o evangelho falso. Sério, pastor? Com certeza. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita em você, sim ou não? E o Espírito Santo no meu coração falou: meu filho, começa a falar sobre essa mensagem em todos os canais que você tem liberdade. Não importa se uma pessoa vai ouvir, se é 10, se é 100. Não importa se você não ganhar nenhuma curtida. Não importa você ganhar nenhum like. Eu quero que você pregue esse assunto em todos os canais que você tem acesso. Eu falei: Senhor, é sério? O Senhor pregue. E aqui também estou no prédio pregando para os irmãos, para a igreja, amém? Então você vai ver esse assunto lá. Você vai abrir lá, você vai ver no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, em todos os lugares, falando desse assunto. Irmãos, deixa eu abrir uma aspa aqui. As plataformas digitais, a internet, ela tem dois lados. É uma faca de dois. Tem tantas coisas boas lá, sim ou não? Tem coisas ruins, concorda comigo? Agora deixa eu te falar uma coisa. Por que você não está falando lá nas plataformas digitais sobre Jesus? Por que você está calado? Fala para mim. E Deus quer saber por que você está tão calado. Você não está falando nada lá. Enquanto outras pessoas estão lá falando falso. Enquanto outras pessoas lá estão aparecendo o rosto. E você está caladinho, você com o celular na mão. Aqui a maioria, todo mundo aqui tem um celular. E provavelmente quase todos os irmãos aqui, no mínimo uma plataforma digital, você tem acesso. No Instagram, no Facebook, ou no TikTok, ou nas plataformas. Então por que você não está falando de Jesus lá? Olha aqui, ó. Nunca mais na vida você vai poder falar assim, ó: eu não tive a oportunidade de falar Jesus. Eu não tive a oportunidade de falar de Jesus porque as redes sociais estão livres para você falar de Jesus. Por que você não está falando, irmão? Ah, pastor, mas eu não sei. Sabe? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Eu não acredito que você tem vergonha de falar de Jesus. Eu recuso acreditar. Ele morreu por você na cruz. Você tem vergonha de falar dele? É sério mesmo? Sério mesmo? Ele morreu, você tem vergonha de dar o testemunho lá? Pastor, mas eu não sei pregar. O senhor é pastor. O senhor fez teologia. O senhor foi preparado, foi moldado para isso. Não tem problema. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ser pastor. Basta você chegar lá, abrir a câmera e falar assim, ó: eu quero dar um testemunho que Jesus é Senhor dos senhores. Ele está vivo e Ele vai voltar. Custa você aparecer lá o seu rostinho e falar isso? Mas eu vou falar só isso? Você fala isso hoje, amanhã você fala assim, ó: Jesus vai voltar. E no outro dia, não tem mais assunto. Jesus vai voltar, não tem problema, Jesus vai voltar. Importa que você fale. Fala que Ele foi na cruz e morreu por você. Fale para as pessoas. Irmãos, é muito sério. Eu falo assim, ó, mas para estimular você de forma nenhuma, trazer peso. Eu falo assim, nossa, pastor, não. Entenda uma coisa. Nunca se ouve na face da terra oportunidade de falar de Jesus como é agora. Antigamente só quem tinha acesso às televisões, antigamente só quem tinha acesso à mídia podia falar. Hoje não, qualquer pessoa que tem um celular pode falar de Jesus.
Por que você não fala de Jesus lá nas redes sociais? Tem pessoas que seguem você, sabia? Tem pessoas que estão esperando só você falar dele para ela se converter. Tem pessoas que estão esperando só de você falar dele para ela se quebrantar e entregar a vida dela para Jesus. E você está calado, sério mesmo? Então eu queria que você começasse a partir desse culto, você começasse a pensar sobre isso. Não se trata de ter vergonha, irmão. Não se trata de não ter oportunidade. Nunca se terá tanta oportunidade de falar de Jesus como nós temos agora. De falar de Jesus. Quantos podem dizer amém? Então eu quero estimular. Estou abrindo essa aspa aqui. Nem faz parte da pregação nessa noite. Mas você precisa de entender isso. Você precisa de falar. Olha aqui. Eu sei que é bom ficar rolando tela lá. Né? Dá uma satisfação você ficar rolando tela, né? Eu acho... Tem muitas coisas engraçadas. Eu acho. Tem coisas que eu fico rindo lá. Pastor, o que é que foi? Eu estou rachando de rir, porque aparece coisa engraçada lá, sim ou não? Você vai sorrir, não tem problema. Mas tira um tempo também para você falar de Jesus lá onde você precisa de falar. Irmãos, não fique calado, por favor. Olha, Jesus já, naquela época, ele diz, se nós não falarmos, ele ia mover para as pedras clamar da pessoa de Jesus. Por que o povo de Deus, nossa geração, você sabe explicar para mim? O povo de Deus está tão calado. Por que é o momento de você falar, você vai ter que consumir muitos conteúdos, fale de Jesus. Pastor, eu não sei, sabe, dá seu testemunho, fala que Ele é Senhor, fala que Ele te salvou, fala que Ele está vivo, fala que Ele vai voltar, fala que Ele ressuscitou. Isso basta, irmãos. Eu estou estimando você, viu? Porque vai chegar aquele grande dia. E o grande dia é esse dia chamado Tribunal de Cristo. Não é para te condenar, entenda. Pastor, quando o senhor fala nesse negócio aí no púlpito, eu fico até tremendo de medo. Não é para você tremer de medo. O Tribunal de Cristo é para te recompensar. E também para disciplinar. Sabe por quê? Deus só disciplina o filho que ama, Luiz. Viu, Miriam? Viu, Elias? Deus não disciplina quem Ele não ama. Então o Tribunal de Cristo é para Deus recompensar o quanto você pegou seu celularzinho lá, né? E colocou a cara lá e falou aqui, ó, pessoal, quero dizer para vocês uma coisa. Eu não sou famoso não, mas eu quero dizer que Jesus Cristo é Senhor. Eu quero ver um vídeo seu lá. Eu quero ver, por favor, irmãos, não decepcione Jesus. Por favor, não é tempo de nós decepcionar o nosso rei. Ninguém terá tanta oportunidade de falar de Jesus como agora, através das plataformas digitais. Ninguém terá, e nem outro tempo terá. Sabia disso? Então não decepcione o seu rei. Não decepcione aquele que morreu por ti na cruz. Não decepcione aquele que deu a vida por você. Honre-o. Dai honra a quem merece honra. E respeito a quem merece respeito. Honra ele. Bom, eu quero ver lá seu rosto lá. Pastor, aquela palavra mexeu comigo, viu? Então é para mexer mesmo. E o Espírito Santo mexer com seu coração. O que você está fazendo com os dias de vida que você tem? O tempo está passando. E nós não podemos nos calar. Quantos podem dizer amém? A diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho. Coloca aí, irmãos, Gálatas, capítulo 1, verso 8. Você sabe quem escreveu Gálatas? Foi o apóstolo Paulo. Ele falou sobre esse assunto. O apóstolo Paulo. Pastor, o que é Gálatas? É uma cidade? Sim. É o povo da cidade da Galácia, onde o apóstolo Paulo passou fazendo a missão e pregando Jesus. E naquela época, irmão, não tinha internet. Naquela época era no pezão, ou navio, ou barco, ou a cavalo, e as coisas tinham que ser feitas. Agora não, ó, você está com o celular aqui na mão, você fala, uma pessoa do outro lado do mundo, Thelma, ouve você. Existe alguma dificuldade de falar de Jesus hoje, Carmelita? Existe, Eni? Existe, Paulo Ramos? Naquela época era só cavalo, navio e a pé. E eles falavam de Jesus. Um continente inteiro foi pregado e Paulo viajava, mas era Paulo, pastor. Era Paulo, mas aqui hoje é você. Amém? Então bora lá.
O apóstolo Paulo, falando sobre o falso e verdadeiro evangelho, ele disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Por que Paulo estava falando isso, Vanderly? Para os irmãos da Galácia? Porque os irmãos da Galácia estavam passando o evangelho de Cristo para outro evangelho. É o que está acontecendo hoje. Muitos cristãos, Brandão, Gerlando, estão passando o evangelho de Cristo para outro. E o apóstolo Paulo chamou a atenção, César 10, falou assim: ó, vocês, Gálatas, muito me admira, vocês que ouviram o evangelho de Cristo, vocês estão debandeando para outro evangelho. Estou parafraseando para você entender melhor, amém? Vocês estão abandonando o evangelho da graça, que é de graça, ninguém pagou nada, entendeu? Para outro evangelho. Ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, querendo perverter. Fala essa palavra comigo: perverter. Essa palavra perverter é destruir, aniquilar, perverter o verdadeiro, jogar lama, sujeira, aniquilar, manchar. Perverter é isso. Eles estão querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha só o que ele falou aqui. Olha aqui, Carolina. Ele fala assim, ó: ainda que nós, eu, Paulo, ele falando para os irmãos da igreja da Galácia, ainda que nós, ou mesmo um anjo, fala um anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Nossa, pastor, mas foi pesado demais. Paulo foi muito pesado. Não. Alguém que pregue outro evangelho, que não é esse de Cristo que eu estou pregando, seja amaldiçoado. Você quase não vê isso na Bíblia, irmãos. Ninguém amaldiçoa ninguém. Mas ele estava falando para os irmãos lá, entendeu? Se vir um anjo do céu, que tem gente que gosta muito de anjo, né? Falou que tem um anjo, a pessoa, opa, põe tapete vermelho. Pode ser que seja o anjo de Deus, mas pode ser que não seja. Não quer dizer que veio do céu, que é anjo, né? Inclusive o que caiu, estava lá no céu, né, Harley? Né, Luiz? O que caiu estava lá no céu. Tem irmão que fala anjo, ele crê mais anjo do que a palavra. Se falou anjo, se falou profecia, ele larga tudo, larga a palavra, larga a Bíblia e vai olhar para a profecia e no anjo. Mas quer dizer para você, não. Ainda que venha um anjo do céu, o apóstolo Paulo, se pregar um evangelho diferente que nós estamos pregando, seja amaldiçoado. Estamos vivendo uns dias, muitos estão confundindo o verdadeiro evangelho com o falso evangelho. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso, igreja. Existem pessoas que estavam pervertendo o evangelho. Hoje precisamos, fala assim, hoje nós precisamos, fala comigo essa palavra, discernir claramente a diferença entre o falso e o verdadeiro. E quem hoje, lá na internet ou em lugares, estão pervertendo o evangelho. Nós temos que saber. Então vamos começar para falar do evangelho da salvação. A palavra evangelho é uma palavra grega que traduzido para o português significa boas novas da salvação. Quando você ouvir, pastor, o que significa evangelho? Você vai no grego lá, pesquisa para você ver. Vai estar escrito assim, Brandão, ó, boas novas da salvação. Isso é o evangelho. Então, para falar sobre o verdadeiro evangelho, precisa de se falar da boas novas da salvação. Você sabia que você e eu, nós fomos alcançados pelas boas novas da salvação? Amém, Suerlan? Sim ou não? Sim, né? Eu e você, nós somos alcançados por essas boas novas. Então vamos lá então. A base de falar do verdadeiro evangelho tem que começar a falar da salvação. Verdadeiro evangelho, somos salvos pela graça. Fala comigo, o verdadeiro evangelho, ele salva pela graça. Qual que é a base bíblica? Efésios 2, 8, 9. Acompanha comigo se você consegue enxergar essas pequenas letras de longe. O apóstolo Paulo, para a igreja de Efésios, ele falou sobre isso, 2, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé,
isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, a salvação, primeiro fala comigo, é mediante a fé. A salvação não vem de nós. Fala comigo, é dom de Deus. Não depende das obras que eu faço, para que eu não me glorie, nem você. Então, a primeira base do evangelho verdadeiro, que o evangelho é pela graça de Deus, não é pelas nossas obras. Quantos pode dizer amém? Então você quer, olha para mim, qualquer igreja que você for, qualquer plataforma digital que você acessar, observa a linguagem das pessoas, irmãos. Giovana, observa a linguagem das pessoas. Se as pessoas estão pregando o evangelho da graça, ou estão pregando o evangelho que tem que pagar preço. Se tiver evangelho que tem que pagar preço, é amaldiçoado, é do diabo, não é de Deus. Sabia? Evangelho que tem que pagar preço, foge dele, você já de cara. Porque você vai ver aqui, ó, em Efésios 2, 8, 9 diz que é pela graça. O que é graça? Favor? Fala alto para sair aqui. Graça é o quê? Favor imerecido. Então, evangelho que tem que falar assim, ó, você tem que pagar o preço. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, irmão. Não é evangelho. Você já começa a identificar o falso do verdadeiro. Então fala comigo, a salvação é de graça, é pela fé, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não é de obras do homem, mas é dom de Deus. Agora, vamos pegar e colocar o falso evangelho, para você ver a diferença. Falso evangelho, eles dizem assim, ó, o falso evangelho e o pregador do falso evangelho: nós somos salvos pela nossa atividade. Nós somos salvos porque nós somos muito santos. Nós somos salvos porque nós oramos mais que os outros. Nós somos salvos porque eu leio muita Bíblia. Tem que ler muita Bíblia, mas não depende de salvação. Salvação não depende disso. E o falso evangelho fala assim, ó, eles têm que fazer algo para permanecer salvo. Depende do desempenho da pessoa. É falso evangelho. Ele quer manter a salvação, ele tem que se esforçar. A salvação foi de graça. Quantos pode aplaudir Jesus? Fala graça. Número 2, o verdadeiro evangelho é o evangelho da justiça de Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Abra sua boca, fala bem alto para sair aqui no YouTube. Fala comigo. Fala comigo, 2 Coríntios, bem alto, 5:21. Diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dê um aplauso para essa obra poderosa e infinita e gloriosa de Jesus. Aleluia, irmãos. O evangelho da verdade, o evangelho verdadeiro, a justiça de Jesus fez. Ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que em Cristo nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala assim, eu sou justo. Falou baixinho, acho que você está com dúvida. Fala bem alto, bem forte, eu sou justo. Eu sou a justiça de Deus. Em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus. Glorifica se você crê nessa verdade. Essa verdade é poderosa. Agora, pastor, o que o falso evangelho diz? Vamos lá, Paulo Ramos. Justiça própria é a minha justiça. A justiça de Jesus, Brandão. O falso evangelho fala assim, ó, eu não preciso, Luiz, da justiça de Jesus. A minha própria justiça é suficiente para que eu me mantenha salvo. Olha o falso evangelho. Justiça própria, confiam na sua própria justiça. Eles desprezam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Eles desprezam.
o falso evangelho. Aquele que prega o falso evangelho, que vive no falso evangelho, Gisele, João Vitor, eles acreditam que a justiça deles é que salva eles e que mantém eles salvos. Fala assim, falso. Falso. Porque todas as vezes que a pessoa falar assim, ó, eu me mantenho salvo, eu sou salvo, você mostra 2 Coríntios 5:21 para ele. É uma carteirada. Pá! Carteirada, já viu essa? Já viu? Você dá uma carteirada bíblica. Tchá! Palavra da verdade, ponto final. Pode correr para onde quiser, para o céu, para baixo, para o inferno. A verdade de Deus vai continuar e permanecer eternamente. Jesus se fez pecado, Ele foi na cruz, Ele pagou o preço, Ele pagou o nosso pecado, para você andar de cabeça erguida hoje, em paz, e dizer, eu sou justo por meio de Cristo Jesus, aleluia. Isso é bom demais, irmão, você conhecer o verdadeiro evangelho. Isso é maravilhoso. Não precisa andar de cabeça baixa mais, não precisa andar em condenação mais, porque Ele fez a obra, diga aleluia. Terceiro, fala comigo, revelação. O verdadeiro evangelho, fala comigo, o verdadeiro evangelho não aceita novas revelações. Alguém pode dizer, né? Como assim, pastor? Não aceita? Não tem nova revelação. O verdadeiro evangelho já é a revelação. Homem nenhum fica inventando, eu fico vendo as coisinhas, né, os homens inventando. Pode tentar inventar, só que você vai aprender hoje aqui, diferenciar, João Batista, o que é o verdadeiro evangelho, que é o falso. O verdadeiro evangelho não aceita novas revelações. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Não tem nova revelação, irmãos. O evangelho já foi pregado, já foi revelado. E o apóstolo Paulo só veio, Harley, para afirmar dizer assim, ó, esse povo fica inventando moda aí, não sei o que, não existe, isso é falso evangelho. O verdadeiro evangelho, o apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, ainda que venha um anjo do céu, tentando pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Então, o verdadeiro evangelho só tem uma revelação, é a de Jesus Cristo, irmãos. É o verdadeiro evangelho. E o falso evangelho? O falso evangelho é assim, ó. Como é que o falso evangelho é baseado? Em Deus falou comigo. Não é? É Deus falou comigo, mas está fora do evangelho. Você não acredita não, viu? Mas Deus falou comigo, falou? Me mostra onde está na palavra aí. Quer saber, irmão? Cuidado com esse negócio. Deus falou comigo. Tem gente que fica impressionado com isso, né? Sim ou não? Crentes cristãos são impressionados quando chega um profeta ou alguém, né? Deus falou comigo. Eu falo assim, beleza, pode falar aí, quero ouvir. Eu quero ver onde tem palavra de Deus para mostrar que Deus falou com ele. Porque não tem outro evangelho. Deus só fala pela palavra dele. Então ele pode até Deus ter falado, eu acredito, mas tem que ser com base no evangelho. Quando estão entendendo? Então o falso evangelho é baseado, Deus falou comigo, baseado, Deus me mostrou. Cuidado com isso, irmãos. Isso não é evangelho de Jesus. Deus me mostrou. Eu tive uma visão. Cuidado com isso, é falso evangelho. A luz da palavra de Deus já foi revelada, está nas Escrituras. Fala, Escrituras. Então para com esse negócio. Quando chega uma pessoa, você fala assim, profeta, beleza, não tem nada contra o profeta. E eu aceito os profetas, a nossa igreja tem profeta. E nós respeitamos o ministério profético. Só que nós queremos ver se tem vida de Deus, palavra de Deus, autoridade de Deus. Quantos podem dizer amém? Então o falso evangelho é baseado em Deus falou comigo, baseado em eu tive uma visão, baseado em supostas profecias, revelações vindas da mente humana e de sentimentos carnais. Cuidado com isso, isso é falso evangelho. O verdadeiro evangelho está na palavra. Diga, na palavra. Número 4, o verdadeiro evangelho, ele aponta para negar a si mesmo. Fala comigo, o verdadeiro evangelho aponta para que eu me negue
a mim mesmo. O verdadeiro evangelho te chama, você e a mim, para morrer para si mesmo. Fala assim, morte do ego. Pastor, então manda a Bíblia aí, eu quero ver onde está na Bíblia. Mateus 10:39. Jesus disse: quem achar a sua vida, perderá. E quem perder sua vida, por amor de mim, achá-la-á ou achará. Quantos podem dizer amém? Porque, irmãos, nós queremos ganhar toda essa vida. Nós queremos tudo dessa vida, menos morte do nosso ego. Isso nós fazemos inconscientemente. Até quando se amadurece. Até que o tratamento de Deus, por anos na nossa vida, nos quebranta, nos quebra, nos faz pó. E Ele mesmo nos constrói de novo. Sabia? Entende? Então o verdadeiro evangelho tem o negar a si mesmo. E Jesus disse com clareza: aquele que quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Agora olha o falso evangelho. Promete só conforto, só bênção. Falso evangelho, só riquezas. Deus vai te fazer rico. O povo, não é nada contra Deus te fazer rico, está tudo certo. Mas porém, só promessas, nada de cumprimento, só emoção. Agora, você pode ficar rico? Pode. Deus é contra isso? Não. Você trabalha, você dedica ao seu trabalho, você se torna um bom profissional, e você honra a Deus com os seus dízimos, com as ofertas, e Deus sabe, entendeu? Que Ele vai te prosperar. E prosperidade é diferente de riqueza, vocês sabem disso, né, irmãos? Entendeu? Nós temos que aprender. Hoje eu não vou falar sobre dinheiro, mas eu quero que você entenda. Falso evangelho promete só conforto. O pregador só fica falando só da bênção, só da glória, só da vitória. Eu sou isso, eu consegui isso. Aí você fala, tá bom, onde está a palavra? Onde está o negar a si mesmo? Onde está a morte do ego? Onde está abrir mão disso? Onde está ser verdadeiro? Onde está ser fiel com Deus? Onde está perdoar? Onde está tomar a cruz? Mas quando o pregador chega famoso e fala, estremece, o povo grita, irmão, nossa, eu estou num nível assim, com muita humildade, quer dizer para os irmãos, eu estou ouvindo todos os sermões com toda humildade, mas quando eu vejo esses apelos exagerados, de pulos e gritos, eu já fico com o pé atrás, porque eu fico procurando, eu fico tentando achar o verdadeiro evangelho. Fico tentando achar. Então veja bem, número 5, o verdadeiro evangelho, ele aponta para a vontade de Deus. Fala, vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos aqui, pode até desagradar os irmãos que estão aqui, mas não quer desagradar ninguém, mas eu tenho que pregar o verdadeiro evangelho. Sabia? O verdadeiro evangelho não realiza a vontade humana. Como assim, pastor? Dessa eu não gostei. O verdadeiro evangelho, Deus não está com essa pegada de realizar as vontades humanas. O verdadeiro evangelho, ele revela a vontade de Deus para cada um de nós, para matar os nossos sonhos. Você fala, ai. Eu vou falar de novo, mas devagar para você entender. O verdadeiro evangelho, ele revela a vontade de Deus para matar nossos sonhos que nos afastam da intimidade e da presença dEle. Tem muitos sonhos, Paulo Ramos, que são nossos. Tem muitos sonhos que são meus. Tem muitos sonhos que são teus, mas não são o plano e a vontade de Deus para nós, para você, para mim. Mas ninguém quer pregar esse evangelho, porque esse evangelho não gera aplausos. Esse evangelho é de cruz, pastor Laerte. Ninguém prega no escudo, esse evangelho não enche igreja. Mas é o verdadeiro evangelho. Falar para você que o verdadeiro evangelho não realiza a vontade humana. O verdadeiro evangelho revela a vontade de Deus
para matar nossos sonhos do nosso ego, nossos sonhos pessoais, mas para mostrar que tem os sonhos de Deus e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é a nossa, irmão. Pastor, mas você dói tanto ouvir esse evangelho que o senhor está pregando. Eu pensava que servir a Deus era outra coisa. Os pregadores na internet não estão falando isso que o senhor está falando. Parece que é uma contradição, Harley. Mas se você tivesse lá, Harley, se você tivesse lá, Leandro, se você, Cleonice, estivesse andando com Jesus, você ia ver Jesus falando, Brandão, falando tudo aquilo que o Império Romano não falava. Não falava das coisas da época do mundo. Jesus falava tudo, ia contradizer com a água que descia do mundo. E hoje, para nós pregar o evangelho de Cristo, vai ser ao contrário. O povo quer o quê? Vai na igreja, qual que é a bênção que tem para mim? Vai na igreja, o que é que tem para mim? Mas não vai assim, ó, eu vou na igreja, eu quero saber a vontade de Deus para mim. Quando você chega nesse nível, você amadureceu. Você entende o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho mata os nossos sonhos, mas revela os sonhos de Deus para nós. Quantos pode aplaudir Jesus? Então, pastor, me dá uma base bíblica para essa pregação. Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos se lembram dessa oração de Jesus? Quando Jesus orou o Pai Nosso, ele disse assim, ó: seja feita a tua vontade. Sabe que as orações que é ensinada pelos pregadores hoje? Deus quer fazer todas as suas vontades. E não é verdade. Nós temos que orar como Jesus orou. Não é a minha vontade. Jesus, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Essa é a oração de entrega. Essa é a oração do verdadeiro evangelho. Essa oração, ela mata o nosso ego. Ela destrói tudo. Ela desmonta tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa oração é a que te põe mais perto do Deus vivo. Esse tipo de oração é o que te põe você mais íntimo com Ele. Esse tipo de entrega, de morte do ego, é a oração que vai colocar você no centro da vontade de Deus. Mas Ele não enche igreja, Ele não atrai as multidões. Quando Jesus começou a pregar o evangelho mesmo, as multidões, irmãos, começaram a abandonar Jesus. Quantos já leram isso na Bíblia? Quando Jesus começou a pregar o evangelho mesmo. Porque Jesus começou o ministério dele assim, ó: multiplicação de pães, 5.000, multiplicação de peixe, multiplicação, abrindo os olhos aos cegos, e o povo vinha. Você sabe que multidão gosta de sinal, né? Gosta de sinal, não tem nada, mas Jesus chamou. Jesus manifestou os sinais e as multidões vinham. Mas quando Jesus, você chega lá no capítulo 6 de Mateus, Sermão do Monte, aí Jesus começa a pregar o evangelho. Aí Jesus começa a pregar. Parou de fazer milagre. Parou de abrir os olhos aos cegos. Parou de ressuscitar morto. E Jesus falou: agora eu vou pregar a palavra. Poucos ficaram, irmãos. Acho que andar com Jesus foi fácil? Andar com Jesus é para quem é discípulo. Multidão não anda com Jesus. Seguidor ocasional não anda com Jesus. Anda com Jesus quem é discípulo, quem aguenta pancada, quem aguenta: meus sonhos estão mortos, não há sonho para mim, é o sonho do Senhor para mim. Esse evangelho é o verdadeiro. E andar com Jesus é matar nossos sonhos. É a vontade de Deus e não a nossa. Porque, irmãos, infelizmente, nós temos uma herança do evangelho da prosperidade que minou, atrapalhou muito a fé do povo brasileiro. Ensinou esse evangelho só de receber, me dá. O povo vai para a igreja só para receber. O povo tem para a igreja, irmão, para receber da presença de Deus, não é coisas de Deus. O povo tem que ir para a igreja para receber o próprio Deus, não é coisa de Deus. Porque coisas de Deus, quem tem Deus e recebe Deus, terá as coisas de Deus. Dê um aplauso para ele.
Mas o evangelho que ensina, vem que Deus vai te dar isso. Deus vai te dar uma bênção. Eles deviam ensinar assim, ó. Vem buscar a Deus. Entra na intimidade com Ele. Mata o seu ego. Obedece. Esse evangelho não enche igreja não, Brandão. Não enche igreja não, Luiz Carlos. Esse é o evangelho que Jesus pregou, Ciene, Neuza. Viu? Foi o evangelho que Jesus pregou. Você pode observar, Jesus não agradou religiosos. E nem as multidões. Ele pregou o que estava no centro da vontade do Pai. O falso evangelho. Fala assim, falso evangelho. Como é que é, César? Engana dizendo que Deus quer realizar todos os seus sonhos. Se você ouvir isso, fuja. Corra de lá. Não é o verdadeiro evangelho. Deus não quer realizar todos os seus sonhos. É mentira. A câmera está me filmando aqui. Vou falar de novo. Deus não quer realizar todos os seus sonhos. É mentira. Deus quer realizar a vontade dele na sua vida. Deus quer. Você quer andar com Deus? Você quer esse Jesus? Esse Jesus que as pessoas têm te apresentado? Esse Jesus que você vê na internet? Ou é só o Jesus que te promete riquezas, maravilhas, sucesso, fama, aplausos? Não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que morreu. Não é o Jesus que ressuscitou. E esse não é o Jesus que vai voltar. O verdadeiro, Ele está conosco. Ele quer você e eu perto dEle por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Eu vou falar de novo. Jesus te quer, Felipe, Ana Carolina, é por aquilo que vocês acham dele, querer Ele. Ele não quer por você querer aquilo que Ele pode dar para você. As pessoas são assim. O que Deus pode me dar? Não, Deus te quer por aquilo que Ele é. Como é que é? Explica direitinho, pastor, não estou entendendo. Vou te explicar então, bem tranquilo. Como é que eu relaciono com Deus assim? Senhor, Tu é Deus, o Senhor me ama. Mas não realizou meus sonhos, mas Ele te ama. Mas eu queria sim, mas Ele te ama. Eu não acredito, mas Ele te ama. Esse relacionamento. Volta para a Bíblia, volta lá a ler o Evangelho. Você vai ver isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu também aprendi esse Evangelho, irmãos. Deus me libertou. Eu quero que Deus liberta vocês do falso evangelho. E vocês ficam só com o Evangelho e só com Jesus. Dê um aplauso para Ele. O verdadeiro Evangelho, igreja. O verdadeiro Evangelho, ele coloca Jesus no centro. Isso aqui é forte, hein? Luciene. Fala comigo, o verdadeiro Evangelho. Tira o homem do centro. Tira a igreja do centro. O verdadeiro Evangelho. Esse Deus aqui é o centro. O verdadeiro Evangelho, ele exalta Cristo. O foco é Jesus, não é o homem, não é a igreja, não é o pastor, não é o político, não é o famoso, não é o cantor, não é a banda famosa. O verdadeiro Evangelho, quer saber? Ele centraliza Jesus. Jesus que é o centro. Jesus que é o foco. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Falso evangelho. Minha voz está acabando, irmãos. Fico empolgado, né? Pregador, fica empolgado, você perde a voz rapidinho. Falso evangelho. O homem é o centro. O pastor é o centro. Eu fico vendo umas coisas na internet lá, né, pastora? Fica tranquilo, vou falar nome não. Eu não posso, né? Estou aqui sendo filmado, né? Eu vejo os negócios lá. Aí você vê o homem sendo centralizado. O homem sendo focado, o povo, aquela multidão. Aí eu penso comigo assim, né? No fim, eles vão falar que Jesus é o centro, que Jesus é a glória,
Mas no fim eu fico frustrado, Genebra, que eu não vejo Jesus. Eu vejo gente, eu vejo placa de igreja, eu vejo homem, eu vejo ministério, menos Jesus. Isso traz uma frustração profunda em mim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória eternamente. É o Evangelho de Jesus. Pastor, sério está falando. Começa a reparar essa pregação, começa a ver os pregadores pregar, procura Jesus na pregação deles, acha Jesus no testemunho deles, acha na pregação deles quem que é o centro, Brandão. Acha, meu irmão. O falso evangelho, o homem é o centro, o homem é exaltado. Eu quero só as bênçãos de Deus, eu não quero o abençoador. Falso evangelho, olha para mim, olha o povo que ama o falso evangelho. Eu quero as bênçãos de Deus, mas o Deus eu não quero. Eu quero só as bênçãos que Deus pode me proporcionar, mas eu não quero o abençoador. É totalmente o contrário, irmão. O verdadeiro evangelho, Jesus é o centro, porque se você desejar Ele, todas as coisas vão cooperar para a sua vida. Quando eu digo, não da nossa vontade, todas as coisas cooperam para Deus, segundo a vontade dEle. Entendeu? Esse é o verdadeiro evangelho. Número 7, propósito da salvação. O verdadeiro evangelho não é trampolim para a glória humana, é ponte que nos leva de volta para a presença de Deus. Vou repetir, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Falso evangelho, boas obras, esforço próprio como caminho de salvação. Eu preciso fazer minha parte. Olha para mim. Todas as vezes que você ouvir pregador, alguém espiritual falando assim, ó, você tem que pagar o preço, fuja dele. Você não tem que pagar o preço. Ou você tem a coragem de falar assim, não, Jesus já pagou, eu vou obedecer o que ele me ensinou, mas eu não tenho que pagar preço nenhum. O preço já foi pago há 2000 anos atrás, no Gólgota. Ele diz, tetelestai, que no grego diz, está consumado. Tem que pagar preço, irmãos. As pessoas que pregam o falso evangelho, Isaura, elas acreditam que tem que pagar preço. Mas sabe o que é o preço que elas querem pagar, Brandão? Sabe, Gerlane? Eu pago, eu encho meu ego, porque eu faço. Eles não querem confiar no que Jesus fez. Tá vendo aí a contrariedade? Tá vendo como é fácil você discernir o verdadeiro do falso evangelho? Estou terminando. Sofrimento e eternidade. O verdadeiro evangelho, irmão, isso aqui é forte, irmão. Isso aqui vai quebrar cadeias do falso evangelho agora. Quantos creem? Escuta o que eu vou te falar agora. O verdadeiro evangelho, ele fala de sofrimento, mas fala de eternidade. O verdadeiro evangelho não promete vida sem dor nesse mundo. Tem evangelho falso que vai te prometer que você vai sentir dor nesse mundo, você não vai passar por dificuldade. É mentira. É mentira. Jesus nunca falou isso. O falso evangelho promete coisas que não é verdadeiro. Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis, fala bem alto, igreja, a igreja, a noiva que Jesus vai buscar. Eu vou falar de novo. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis, fala bem alto para o povo que escutar, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Dê um aplauso para Jesus aí, você que acredita no verdadeiro evangelho. Irmãos, o falso evangelho quer te fazer acreditar que você não vai ter decepção nesse mundo. É mentira. O falso evangelho, ele prega que você não vai ter dor. É mentira. Você não vai ter dificuldade financeira, que você não vai ter dor emocional, que nunca você vai perder um ente querido. Isso é o falso evangelho. Jesus nunca prometeu isso. Ele disse que no mundo nós vamos ter. Agora o falso evangelho, ele promete vida fácil, que a vida sua será um mar de rosas. É mentira. Não, a nossa vida não será um mar de rosas. Mas o falso evangelho promete. Ele promete tudo que você quer
Deus vai colocar os seus pés. É verdade ou mentira? É mentira. O falso evangelho promete que Deus vai colocar tudo aos seus pés, tudo que você quiser. É mentira. Deus não falou isso na palavra dele. O falso evangelho fala que você nunca vai enfrentar dificuldade, você nunca vai ter dor, você nunca vai ter perda, você nunca vai ter sofrimento. Isso é o falso evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, ele fala da salvação eterna. Quantos creem na salvação eterna? O verdadeiro evangelho traz as boas novas da salvação, livramento da segunda morte e do lago do fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O verdadeiro evangelho fala, irmãos, que as pessoas que não encontraram a vida em Jesus serão lançados juntamente com o falso profeta, com o inferno, com a besta, todos aqueles que negaram Jesus, que rejeitaram. Não, quero Jesus não, o que é que eu quero com Jesus? Eu estou vivendo muito bem, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo aos meus pés. Você acha que uma pessoa dessa quer Jesus? Pode ser que ela queira, se o Espírito Santo a convencer, mas assim, nada indica que ela vai querer Jesus. Mas Deus a ama. Sabia que Deus morreu por ela? Deus está esperando ela se quebrantar, João. Mesmo pessoas assim, que tem tudo aos seus pés, Deus está esperando. Porque Jesus não morreu para os cristãos, Jesus não morreu para a igreja, Ele morreu para o mundo inteiro. Mas tem que recebê-lo. Estou terminando. O falso evangelho diz que o evangelho é para melhorar a nossa autoestima. O falso evangelho promete só sucesso e riqueza. Falso evangelho promete satisfação de todos os deleites dessa vida. Evangelho da alta ajuda. Não é da ajuda do alto, é de alta ajuda, de motivação, do coach. Menos Bíblia. O verdadeiro evangelho tem fundamento. Ele é baseado na fé, no ensino, na aprendizagem prática da palavra de Deus. Qual que é o falso evangelho? Estou terminando, irmãos, olha para mim, estou terminando. Olha aqui, o falso evangelho, ele é focado, fala comigo, crenças falsas, simbologias. O falso evangelho fala assim, ó, que a água ungida vai te curar. Fala comigo, falso. O falso evangelho fala assim, ó, leva essa rosa para casa, o seu problema sentimental, que aquela pessoa que você quer vai vir para você. Fala comigo, falso. Não é o verdadeiro evangelho. O falso evangelho te dá um saquinho de sal grosso. Sabe aquele saquinho que faz churrasco? Ninguém aqui come churrasco, não? Deixa eu ver a mão. O falso evangelho arruma aquele sal grosso e fala assim, ó, semeia lá na sua casa que todo mal vai sair. Fala comigo, falso evangelho. Tem gente que vai ficar, ó, assim comigo. Posso fazer, tem que pregar a verdade? Senhorão. Ó, vou terminar. Segura aí. Pega essa aí, ó. O falso evangelho chega lá na campanha da vassoura que varre o mal, a vassoura ungida, leva, irmão, põe de trás da porta que o mal vai sair da sua casa. Falso evangelho. Não tem verdade de Deus, é mentira. O que vai te proteger é o que diz na palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu escudo, Ele é meu refúgio, Ele é o meu Deus. Se esse é a sua proteção, levanta as suas duas mãos e dê um aplauso para Ele. Nada dessa simbologia, irmãos, te protege. É mentira. E o falso evangelho fala que você tem que fazer uma fogueira e colocar lá muitas coisas. Você queima lá, que na próximo dia você vai ficar próspero. Mentira, mentira e mentira.
Você vai ficar próspero quando você trabalhar. Você vai ficar próspero quando você se qualificar. Você vai ficar próspero quando você sair. Nós saímos da mediocridade e você ser o melhor profissional naquilo que você faz. Aí sim você vai prosperar com a bênção de Deus. Quantos podem dizer amém? Verdadeiro evangelho. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Fala comigo, verdadeiro evangelho. Fala aqui. Jesus morreu, pagou os nossos pecados, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Fala glória. Nossos entes queridos morreram. O Amauri está com Jesus, né, Carla? Pastor Alvacio, pastor Antônio, a Nicinha, o Mateus, mas eles morreram em Cristo. O que esse texto está dizendo? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Fala glória. Então a crença do verdadeiro evangelho, ela fala da morte, só que ela não fala da morte como a morte manifesta. A morte, o verdadeiro evangelho chama morte aqueles que dormem. Aqueles que estão em Cristo não morreram. Vamos podem levantar as mãos aí. Manter suas mãos. Aqueles que estão em Cristo não morreram, eles dormem. E a palavra diz que eles dormem em Deus, e Deus o tornará a trazer eles novamente com Ele. Dê um aplauso para o Senhor, igreja. Falso evangelho, ele não prega que Jesus morreu para pagar nossas dívidas, não prega que Jesus nos salvou, não prega que Jesus ressuscitou, e não prega que Jesus voltará. Mas a única pregação do falso evangelho: faça isso que você terá isso de Deus. Pague esse preço de sacrifício que você receberá 10 vezes mais aquilo. O tempo todo ensinam as pessoas idolatria, o amor ao dinheiro e às coisas materiais. E a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, a Bíblia está falando mal do dinheiro? Fala não. O dinheiro é bom, sim ou não, irmãos? Fala sim. O dinheiro resolve muitas coisas? Fala sim. Nós precisamos do dinheiro? Sim. Mas a Bíblia não fala mal do dinheiro, Luiz. A Bíblia fala que o amor, a igreja bem alto, o amor. Então não tem problema você ter dinheiro, ganhar dinheiro e ficar rico. Mas se você colocar o seu amor nele, é uma raiz. Fala raiz de todos os males. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Fica de pé. Qual evangelho você escolhe crer a partir de hoje? Sua fé está baseada na graça ou no desempenho pessoal seu ou na lei mosaica? Jesus é o centro de tudo. Ou existem coisas em sua vida que não permitem Jesus ser o centro da sua vida? Fala comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala comigo bem alto: o verdadeiro evangelho liberta, o falso evangelho aprisiona. Fala: o verdadeiro evangelho aponta para Cristo, o falso evangelho aponta para o homem no centro. Falou: o verdadeiro evangelho diz que Jesus ressuscitou e que Ele voltará. Dê um aplauso para o Senhor Jesus, irmãos. A partir de hoje você vai querer andar com o verdadeiro ou com o falso evangelho? Verdadeiro. Graça de Jesus ou esforço misturado com lei? Fala: graça. Cristo no centro ou você no centro? Esse é o verdadeiro evangelho, simples assim. Vem cá um pouco.